estaremos continuando nossa reflexão e iremos ler os versículos 15 até o versículo 22, que nos diz assim a palavra do Senhor Deus. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará, neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Nós vamos falar sobre o novo nome de Sarai. Muitos estudiosos não veem tanto significado na mudança do nome Sarai para Sara. Isso porque ambos significam princesa. Porém, o ato de nomeá-la outra vez é que está o verdadeiro e real sentido desta mudança. Por que Deus vai novamente renomeá-la? Entenda que ao dar novo nome a Sarai, Deus estava colocando-a dentro da promessa pela sua própria pessoa humana que era, como mulher. E isso também estava dando direitos a ela. Veja como é interessante você atentar para essa particularidade. Se alguém tenta ou acha que Deus é contra a mulher, aqueles que são realmente machistas, que não querem dar prioridade também às mulheres, veja que o próprio Deus aqui, ele tem bênçãos para Abraão, ele tem bênção para Ismael, ele tem bênção para Isaque, mas ele tem bênção para Sarai. Ele olha para a própria personalidade, para a própria pessoa de Sarai. E ele faz questão de incluí-la na promessa. A forma em que a mulher foi ostracizada ao longo de todo o processo da sua existência, feita pelo homem, não vem da Bíblia. Vem de um coração pecaminoso, vem de uma cultura dominada por coisas que contrariam a palavra de Deus. Porque Deus sempre colocou o homem dentro do seu papel e também a mulher dentro do seu próprio universo. E aqui Deus faz questão de incluir Sarai nessa promessa, como pessoa, valorizando ela como pessoa, valorizando ela como gente, dando a ela direitos legais. É isso que nós podemos perceber. Veja que aqui Sarai não será apenas um objeto para gerar filhos. Sarai é tratada como uma pessoa digna. É assim que Deus faz. Diante da promessa que Deus fez aqui, Abraão ri. Precisamos entender que o riso de Abraão, queridos, que acontece aqui, de uma certa forma revelava incredulidade. Mas em momento algum se vê ele atacando a autoridade divina. Veja que Abraão, quando Deus fala que ele vai ser pai, que Sara vai gerar filhos, ele riu. Se torna até comédia. O interessante que eu quero mencionar aqui hoje, nesse programa, é que às vezes alguém é contra uma comédia saudável. Mas na verdade a Bíblia, ela tem muitos episódios que faz com que as pessoas venham rir. E aqui Abraão, o próprio Deus falando, Abraão ri da situação. Ele olha para a mulher dele que tem 90 anos. Ele olha e já se vê totalmente incapaz. Então,
era motivo para sorrir. Esse aspecto comediante ele é presente na Bíblia. Você vai ver que nós temos vários e vários episódios que fazem com que isso venha brotar, esse riso, essa alegria. E isso não é pecado. Sorrir, brincar, se alegrar, isso não é pecado. Ser comediante não é pecado. Claro, aquilo que contraria a palavra de Deus, que não é saudável, deve ser rejeitado. Mas esse riso aqui de Abraão, na verdade, ele carregava um certo elemento de incredulidade. Mas era uma incredulidade devido às circunstâncias, devido a um aspecto humano. Por isso que Deus não é contra ou não vem punir Abraão nesse momento. Porque Abraão não duvidou da autoridade e do poder de Deus. Abraão duvidou diante das circunstâncias que ele estava olhando. Note que Abraão, ele não duvida da glória e do poder de Deus. Isso é tão claro que ele quer apontar um caminho mais suave. Ele diz, olha, Senhor, tem aí o meu filho Ismael. Através dele, o que o Senhor está prometendo pode ser cumprido. Por isso que ele sorri diante do que Deus fala, quando ele olha para ele e ele olha para a própria Sara. Era motivo mesmo de sorrir. Que fique bem claro, o riso de Abraão manifestava certa incredulidade diante das circunstâncias para as quais ele olhava. Mas ele tem ciência que Deus pode cumprir isso. Quando há da nossa parte uma incredulidade que ataca a palavra de Deus, que ataca a autoridade de Deus, então o Senhor nos pune. Mas quando, na verdade, nós manifestamos uma certa incredulidade que não fere a santidade de Deus, o Senhor nos perdoa. Leve isso em consideração. Não havia mistério divino aqui no nome de Isaac. Isaac era um nome comum, como José. Isaac era um nome comum, também como Ismael. A questão não é o nome. O nome Isaac aí é riso. Mas aqui é porque Deus vai usar isso para o comprometimento da sua aliança. Assim como Abraão riu, haveria um segredo entre Deus e Abraão e Sara. De modo que agora, os que soubessem iam rir. Mas aqui, Isaac é riso. Então, atente para essas questões. O importante aqui, queridos, não está relacionado com o nome Isaac, mas sim um milagre que Deus iria operar. A promessa que Deus tinha feito para Abraão e para Sara. Deus, ele iria continuar a aliança dele, não através de outros descendentes, mas da descendência de Abraão. É isso que está no texto. Isaac foi eleito para esse propósito específico. Nós temos que fazer distinção entre a eleição para propósitos específicos e a eleição para a salvação em Cristo Jesus. Queridos que me escutam, nunca pegue texto de Abraão, textos de Romanos 9 a 11, que trata da promessa ligando Israel, para tratar da predestinação no aspecto salvífico. Em momento algum, a Bíblia trata desta forma. Para propósitos específicos, nós temos o caso de Judas, o caso de Isaac, o caso de Abraão, o caso de Jeremias, o caso de Paulo para o ministério. Agora, você não pode pegar essa questão da predestinação para propósitos específicos e levar para o campo da salvação. Isso vai gerar um problema que você não vai conseguir resolver nunca. Então, Abraão, Isaac, eles foram predestinados para aquele propósito específico e não para a salvação. Primeiro, porque a salvação acontece pelo credo Abraão e não porque ele foi apenas predestinado para aquilo ali. Então, faça essa distinção. Precisamos entender que Deus, pela sua soberania, escolheu Isaac para propósitos específicos, que também envolvia Israel. Mas é bom levar em consideração que nessa escolha havia uma promessa terrena, humana, mas também uma promessa que vai além daquela que é promessa para Abraão, para Isaac, e a promessa da salvação, que da descendência da mulher, Gênesis 3,15, passando pela família de Abraão, viria o Messias. Romanos 9,9 diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Então, entenda que a promessa aqui é que Sara vai ter um filho, e esse filho vai ser predestinado para Deus continuar a sua aliança. Predestinação para propósito específico. Agora, Romanos 9, 24. Olha o que nos diz a palavra: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus,
mas também dentre os gentios. Então, perceba que nós temos promessas que estão atreladas a Israel. A terra, a extensão, Isaque, mas além dessa, nós temos a promessa de que todos iriam aceitar o Deus de Abraão pela fé através de Cristo Jesus. Coloque isso em sua mente, que Deus te abençoe para sempre. Amém.